Boa noite, irmãs e irmãos, a paz de Cristo, o amor de Maria e a proteção de José. Chegamos aqui mais uma vez, hoje, a terceira parte das aparições marianas, falando sobre as aparições marianas. Na primeira parte, se você não viu, vai aparecer um cartãozinho aqui para você ir para a primeira parte, e ainda há a segunda. Mas na primeira parte falamos sobre as aparições em si, a segunda sobre as investigações, como se dá, o que se dá pela nossa igreja, pelo Vaticano, pela Santa Sé. E nessa terceira hoje falaremos se é necessário o dogma da fé a respeito das aparições marianas, e aqui a gente está se restringindo às aparições marianas, não aos outros santos, que pelo mundo já houve relatos. Mas o que você acha? É preciso acreditar e ter o dogma de fé? Enquanto você pensa, solta a vinheta. Antes de dar a resposta para essa pergunta, quero convidar vocês a rezar conosco a novena de Nossa Senhora das Graças. Está aqui o card do primeiro vídeo, primeiro dia, está aqui o card, reze conosco. Junte nessa corrente de oração, nessa corrente do bem, pelas intenções, pelas suas intenções e pelas outras intenções que estamos a rezar. Aguardo você e espero você. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensou direitinho? Acha mesmo que a gente precisa realmente acreditar? Eu vou ser bem claro com você e posso até decepcionar algumas pessoas. Não somos obrigados a acreditar. Mas tem um sentido, como foi falado no vídeo anterior, nós batizados temos aquele sentido, aquela intuição que talvez aflore nessas aparições para que você acredite que sejam verdadeiras, não que seja dogma de fé. Entenda, dogma e digna são palavras diferentes. Então não somos obrigados a acreditar. Há duas perguntas, e eu quero também, antes de fazer essas duas perguntas, lembrar que temos o catecismo, mas temos a Bíblia para falar sobre isso. Então vamos usar os dois hoje para responder essa questão do dogma da fé. Então, as aparições, elas modificam a sua fé em Jesus Cristo. Você vai acreditar mais ou menos por uma aparição? Já se perguntou isso? Não é bom, vamos se perguntar. Então, elas vão servir para algum propósito para você, para algumas pessoas, para outras não. Permanece a fé. Eu lembro um padre que em uma missa ele foi comentar, não na homilia, mas depois, uma segunda homilia talvez, ou assim, vou falar assim entre aspas, Então ele veio falar aqui só, minha fé não é alimentada pelas visões. Minha fé é porque eu realmente acredito em Jesus Cristo, em Deus. Não é necessário visões, sinais para que eu acredite. Então, de fato, foi bem feliz ela nesse para os fiéis, porque tem alguns que realmente precisam de sinais, precisam de fé para acreditar, mas que não é necessário, basta nos ver. A maior graça que eu acho que Deus nos deu é a nossa própria vida. Veja, que lindo. Corpo e alma. Preciso falar mais alguma coisa? Quem sabe
próximos vídeos a gente fala sobre corpo e alma. Bastante difícil, mas tentaremos com a graça de Deus, né? E o Espírito Santo nos iluminando e botando as palavras certas. Pois bem, então as aparições, elas são, quando verdadeiras, são o sinal de presença de Deus no mundo, mas não acrescenta nada na revelação, né? Não somos obrigados a acreditar. E hoje nós vemos muitas discussões a respeito disso. Uns que acreditam, outros que não se vê. Um fato atual é Medjugorje. Eu vou falar um pouco, muito, acho que desses 3 dias eu falei um pouco mais sobre Medjugorje por ser mais atual, né? Ou mais comentado, mais falado. Mas veja que em Medjugorje há muita gente que acredita e há muita gente que não acredita, né? Então, muito menos, e a gente vai para aquele fato também falado no vídeo anterior, a questão do ateste da Igreja Católica. A Igreja cuida da Igreja, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Ela tem um rebanho, como falei, por exemplo, tem um grande rebanho, não pode levar todo mundo. Pensão tem que ser minuciosamente, né? Uma investigação bem minuciosa para atestar a veracidade, né? E atestar a veracidade não é dogma de fé, certo? Como vai falar, nada acrescenta a revelação. Até porque no livro de Apocalipse vai dizer, né, que não se pode acrescentar nada. Que vai afirmar Apocalipse, também chamado livro da revelação, certo? Então a gente tem essa revelação, né? Vou dizer assim, essa revelação na Bíblia. Não haveria outra revelação, certo? Então, quando a igreja ela atesta, é outro ponto importante, eu vou falar bem claramente, tentar falar claramente. Então, quando a igreja atesta a veracidade, ela não está atestando um dogma de fé. Como eu falei, dogma e digna. Então, dogma, não. Digna de fé, sim. Então, ela atesta que é digna de fé, que pode-se acreditar naquela aparição, na veracidade daquela aparição, digna de fé. Então, há essa diferença, dogma, aquilo que, né, é um dogma de fé, digna, aquilo que eu acredito, que pode dar a fé, né, dar fé àquilo, né? E lembramos que fé não é simplesmente uma fé que a gente tem a acreditar, mas é acreditar e se doar. Fé católica é acreditar e se doar, certo? Então, a revelação, ela se refere, quando a gente fala da questão da revelação, que nada acrescenta, revelação, ela se refere à comunicação entre o homem e Deus, né? Ou Deus, ao contrário, né? Deus com o homem. Então, a gente vai muito ver, se você puder, o catecismo, para o item 52, a revelação de Deus, né? Então, no item 52, Deus que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens. Então, quer comunicar a sua própria vida aos homens, certo? Lembrando, a comunicação de Deus com o homem. Então, já vai nos falar o catecismo da Igreja Católica. E mais, criados livremente por Ele para fazer deles, o seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo, de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. Não só
no item 52, mas também no item 57, 67, ele vai também nos falar algo importante. Então, quem estiver acompanhando, página 56, item 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e aqui é nosso teor, as revelações, as aparições marianas privadas, né, para um grupo de pessoas ou para uma pessoa. E algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Entendeu agora? Melhor do que essa explicação não há. Digna de fé e dogma de fé. Então, dogma e fé. Ela não é dogma de fé por quê? Porque ela não melhora, a função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas digna de fé, né? Ajuda a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir. Então, discernimento, lembra? O batizado, nós falamos no vídeo passado sobre o batizado. Então, o batizado nos traz esse discernimento, né? Ia falar algo como se tivesse uma intuição, né? Com a intuição forte, né? Algo a mais de uma intuição. Então, o senso dos fiéis é saber discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação do qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então, nós aí aprendemos importante esse item 67 para esse vídeo, para esse tema que estamos abordando. Então, a aprovação da Igreja de uma aparição é basicamente a permissão para dar conhecer a aparição, para instrução e benefício dos fiéis. Entendeu, meus amados irmãos e irmãs? Separamos o dogma de fé, dogma e dignas de fé. Separamos as aparições, elas são algo para dar um complemento e não completar. Não completa a revelação. Ela complementa a nossa fé, mas não a revelação. Né? Se você não entendeu. Então, e toda a aceitação da Igreja para conhecer é para se dar conhecer pela instrução e benefício dos fiéis. Não esquecemos disso. E principalmente temos o catecismo, né, que vai nos dar conhecimento no nosso dogma de fé da Igreja Católica. Não é, eu estava vendo esses dias dizendo que o catecismo é uma outra Bíblia dos católicos. Não é Bíblia, a Bíblia só tem uma, né? Mas temos o nosso dogma, que é apresentado no catecismo. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de pôr seu comentário. Assim que possível, estarei respondendo, ou então farei só uma quinta com Deus sobre as perguntas de vocês em relação a qualquer quinta com Deus, né? Eu gosto muito desse assunto da aparição mariana, as aparições marianas, né? As aparições em si, gosto muito, gosto de investigá-las, gosto também de falar sobre o rosário, né? São esses dois assuntos que eu mais
estudo, né, ultimamente. Então, bom obrigado por me permitir passar um pouco do meu conhecimento, iluminado pelo Espírito Santo, graças a Deus, mas que saibamos discernir. Somos batizados e que peçamos a Deus para que dê esse dom de discernimento de forma mais clara, né? De forma que não perdemos o caminho do Senhor, que Deus não permita que nós saiamos nas estradas do Senhor, no caminho de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E até a próxima quinta, com mais uma quinta com Deus. Se quiser, sinta-se à vontade para palpitar ou para dar sugestão dos outros temas das quintas com Deus. Eu estou fazendo começar agora em outro dia, depois eu falo qual será o dia, a gente estudar cada item do catecismo. Bom que vai ser um monte de vídeos, né? Então, para a gente estudar cada item do catecismo e também estudar o rosário. Espero você na próxima quinta, com fé em Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, um santo dia. Até mais.